Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Grego e esse daqui é o meu canal. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que visa dar uma introdução à carreira de engenharia de dados. Tá? Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores a essa aula, por favor, vai assistir porque é importante para você solidificar o conhecimento e entender melhor o que eu vou estar ensinando aqui nessa e nas próximas aulas, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreve, dê um like nesse vídeo porque é extremamente importante para o algoritmo do YouTube divulgar isso para outras pessoas que têm o mesmo interesse que você e também para apoiar a criação e a divulgação desse tipo de conteúdo totalmente de graça, tá bom? Nas aulas passadas a gente passou por banco de dados, tivemos uma aula de SQL, NoSQL, Hadoop e HDFS, tá? Que são extremamente importantes, tá? no mundo de engenharia de dados. Eu recomendo fortemente, se você não assistiu, você ir assistir essas aulas, tá bom, pessoal? Porque é muito legal, muito importante. E o que a gente vai fazer hoje, diminuindo aqui, é conceituar o que é um Data Lake e o que é um Data Warehouse. E também vamos passar por um termo que se chama OLAP, né? E vamos falar do que seria um Big Data OLAP, né? Dentro hoje do mundo de engenharia de dados, tá bom? Então, vou voltar aqui para a apresentação e vamos lá. Pulando aqui. Vamos lá. O que é vamos conceituar aqui, pessoal, o que é um Data Lake e um Data Warehouse, tá? Nas últimas aulas, a gente, não sei se vocês lembram, mas a gente passou por arquiteturas que tinham Data Lakes e tinham Data Warehouse. Qual que é o papel deles na arquitetura de dados? Tá? Eles são formas de você armazenar os dados para que haja uma consulta em cima dos dados, né? Visando atingir uma regra de negócio específica. Tá? Então, o que eu quero frisar aqui para vocês é que ambos, sim, são parecidos em termos de camada de dados, tá? Ambos estão ali na camada de armazenamento de dados, mas cada um serve para resolver um problema específico. E um não é melhor que o outro, tá? Como eu coloquei aqui nessa frase, tá? Um tem uma certa necessidade e outro tem uma outra necessidade. Um é antigo, o outro é novo. Mas lembre-se, cada um resolve um problema específico. Um não sobrepõe o outro, certo? Então vamos lá. Data Warehouse, tá? Por definição, um antigo conceito onde precisava se criar um ambiente de dados analíticos. Tá? Então eu preciso criar um ambiente de dados onde as pessoas podem fazer pesquisas e consultas analíticas, tá? Que pudesse ser explorado através de ferramentas de BI. Né? Que são ferramentas de BI? Dashboards. Né? Eu quero criar dashboards, eu quero ver graficamente o meu dado, quero aplicar medidas estatísticas no meu dado. São ferramentas de BI. A gente vai ter um módulo só de BI, pessoal, então a gente vai entender melhor como é que isso daqui funciona. Mas para que eu preciso disso? Para tomar decisões de negócio em cima de dados agrupados, oferecendo um conceito de dimensões e métricas. Isso está muito relacionado ao conceito de OLAP e Big Data OLAP que a gente vai ver aqui na próxima aula. Mas eu quero dizer isso, o que são dimensões e o que são métricas. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma dimensão que pode ser data de criação do usuário, certo? Então, eu quero fazer alguma análise onde a minha dimensão é a data de criação do usuário. O que eu quero fazer com isso? Eu quero ver quantidade de pessoas que foram criadas em uma determinada data, tá? E a métrica é exatamente isso. A métrica é quantidade de pessoas. Então, dimensão, data de criação de usuários e métrica, quantidade de pessoas. Né? Uma dimensão pode ter várias métricas. Então, quantidade de pessoas, média de pessoas, máximo número de idade dessas pessoas,
mínimo número de idade dessas pessoas e por aí vai, tá? Um conjunto de métricas é infinito, tá? E temos também o Data Lake, tá? O que é um Data Lake? É um conceito novo, onde a gente vai recebendo informações estruturadas e não estruturadas, com o principal objetivo de serem consumidas por diversas ou todas as áreas da empresa, todas as unidades de negócio da empresa, tá? Ele geralmente, salve raríssimas exceções, é construído em cima de um HDFS. Por quê? Porque eu salvo o dado estruturado e não estruturado. São conjuntos enormes de dados. Então eu só consigo fazer isso, eu consigo consumir esse tipo de dado quando eu tenho uma operação de mapa e reduce por trás, que foi aquilo que a gente falou na última aula, certo? Então, uma operação de mapa e reduce, eu consigo olhar o meu dado de uma forma mais granular, certo? E ter insights mais robustos, tá? Que não precisam de um processamento antes dele, como é o caso da Data Warehouse. Na Data Warehouse a gente precisa processar a informação para subir ela, né, carregar elas nos bancos de dados em formato de dimensões e métricas, tá bom? Vamos falar aqui arquiteturalmente como que um Data Warehouse se encontra numa esteira de arquitetura de dados e qual que é o papel que ele faz, tá? Então temos aqui dados transacionais, dados auxiliares, que passam aqui por um processo de ETL ou ELT, dependendo de onde você vai estar salvando, dependendo do tipo de Data Warehouse que você tem, tá? Esse processo ele faz derivações e agregações, transforma em dimensões e métricas, porque quando você for consumir isso, você vai consumir buscando por uma dimensão e a sua determinada métrica, né? Você não precisa fazer essa operação de agregação de novo, tá? Salve os casos dos Data Warehouses que são em formato ELT, onde você faz essa transformação no próprio Store aqui. A gente vai falar disso nas próximas aulas, mas só para deixar claro, mais especificamente na próxima aula a gente já vai tratar disso, tá? Por que ele tem que estar no Data Warehouse Store? Porque o Data Warehouse, como eu falei, né, nesse formato de dimensão e métrica, permite fazer um monte de coisa, tá? Uma das coisas são criar cubos. O que são cubos? A gente vai ver agora em seguida. Mas cubos são análises multidimensionais. Então pode imaginar um cubo de Rubik, tá? Onde você consegue ir girando e ir vendo multidimensionalmente informações relevantes para o negócio. Sempre sendo dimensões e métricas, tá? E o OLAP, o que é o OLAP? É o processamento online dessa informação, pegar essa informação online, gerar isso extremamente rápido, tá? E por fim, carregar esse tipo de informações dentro de dashboards de BIs, que podem ser visualmente analisados e visualmente manipulados, tá bom? Diferente, por exemplo, de um Data Lake. Um Data Lake, por si, recebe os eventos, né, e dados auxiliares. Esses eventos eles caem numa área chamada Staging Area, tá, que é de Raw Data. Eles passam por um processo de transformações de dados, passam finalmente por um processo, vão para uma outra área aqui onde eles já estão confiáveis, tá? Lembra das premissas de engenharia de dados, tá? Então, o Trusted Data é o que garante integridade, consistência, esse tipo de coisa, tá? Então, as transformações de data têm que garantir essas premissas de engenharia de dados, tá? E isso está aqui nessa Trusted Area. Não que você não precise disponibilizar as coisas que estão no Raw Data, mas você tem que falar que controladamente aquela informação não passou pelos processos de transformação. Por isso, você não garante a integridade e você não garante a consistência daquele dado. Perfeito? E finalmente, depois do Trusted Data, a gente pode alimentar outros destinos de dados, incluindo um Data Warehouse. Tá? Então, silos de dados, Data Warehouse, reportes de dados. Tá? E o Data Lake, como eu falei na definição dele, como ele trabalha com HDFS, ele permite você consumir essas informações direto do Data Lake, tá? Direto da Staging Area, direto do Trusted Area, obviamente levando em consideração os pontos de integridade e consistência entre essas duas áreas. Tá?
mas a gente vai ter um módulo para falar sobre construção de data lakes, arquitetura de data lakes, e a gente vai ficar muito fera nisso daqui, tá bom? Isso aqui é só uma visão panorâmica do que a gente vai tratar, tá? Então, Grego, qual que é a diferença entre um Data Warehouse e um Data Lake, tá? Eu botei aqui 6 pontos para a gente levar em consideração, tá bom? Primeiro ponto de vista de dados, tá? Na Data Warehouse, a gente tem dados restritamente estruturados entrando, né? Porque a gente trabalha geralmente com um banco de dados ou colunar ou relacional, tá? Então a gente precisa do dado estruturado, porque a gente precisa saber quais são as dimensões e quais são as métricas, e processado, tá? Porque a gente precisa sim, num Data Warehouse, ele por si só já tem que garantir a integridade e a consistência, tá? Enquanto é diferente no Data Lake, né? No Data Lake, como a gente vai ver aqui na camada de usuários, o Data Lake ele precisa ter o Data Lake precisa ter a entrada de todos os tipos de dados, tá? Porque ele vai ser consumido por mais tipos de usuários, né? Que não são somente usuários de negócio que querem ver uma informação só a nível de dimensão e métrica. A gente quer ver também o nível do dado desestruturado, né? Um cientista, ele quer avaliar texto por texto das reviews, que nem a gente viu nas aulas passadas, né? Ele quer ver um dado raw, né? Faz parte do processo dele. Então, o Data Lake ele aceita todos os tipos de dados. Tá? Do ponto de vista de processamento, o Data Warehouse é um schemaful. O que é um schemaful? Ele tem um esquema muito bem definido, certo? Enquanto um Data Lake não tem. Você pode receber ali quantos dados, o formato de dados que você quiser. Tá? Do ponto de vista do fator, isso aqui, galera, só voltando aqui no ponto de vista de processamento, mas isso aqui é importante que vocês saibam que ele é schemaless na entrada, né, no raw data. Quando você quer ter um trusted data, faz sentido você ter um schemaful nele, tá? Apesar de você também, né, não controlar a quantidade de dados que está entrando e se tem um esquema novo ou não, tá? Mas para alguns tipos de análise na prática, no mercado, na sua trusted area, no Data Lake, faz sentido você ter algumas coisas em schemaful também, tá? Ponto de vista de armazenamento, Data Lake vai chegando dado infinitamente, tá? Tem que ser elástico, tem que ser tendendo ao infinito, lembra das nossas primeiras aulas? Então, tem que tender ao infinito, tá? Enquanto o Data Warehouse não elástico, certo? Ele tem uma capacidade ali limitada. Se você precisar de mais, você precisa pedir mais dados, você precisa pedir mais capacidade de armazenamento, tá? Ele não é elástico. Agilidade, menos ágil, né? A informação ela tem que passar por um processo, né, de preparação, tem que ser dividida em dimensões, em métricas, né? Então ele é menos ágil. Data Lake, caiu, você já pode estar consultando. No momento em que a pessoa faz a informação lá, a pessoa no seu site gera a informação, você já pode consultar ela no Data Lake, tá? Segurança. Isso aqui por ser mais velho, por ser uma arquitetura um pouco mais velha, ela já é mais maduro. Data Lake está em amadurecimento, tá bom? Eu acho que é uma arquitetura que já está bastante amadurecida, mas, né, como é muito nova ainda tem algumas coisas pelas quais ela tem que passar. Quais são os usuários da Data Warehouse? Usuários de negócio, analistas de BI, tomadores de decisão estratégica. Quais são os usuários do Data Lake? Cientistas de dados, analistas de dados, né? Devs, esse tipo de pessoal, tá bom, pessoal? Ficou meio redundante. Mas acho que isso daqui deu para diferenciar muito bem o que é uma coisa e o que é outra. Lembrando que a gente falou no primeiro slide, um não elimina o outro. Eles servem para resolver problemas distintos. Isso fica claro aqui nessa linha de usuários, certo? Vamos lá. Vamos falar agora, já que a gente já falou de Data Warehouse, não tem como falar de Data Warehouse sem entender o que é o conceito de OLAP, tá? Então, OLAP é um termo que foi criado para analisar e manipular grandes quantidades de dados. E desse modo, tirar insights dessas informações a partir de várias perspectivas. Lembra que eu falei do cubo de Rubik? É exatamente isso.
Então, OLAP, o nome, Online Analytical Processing, processamento analítico online. O que é isso? Eu quero, ao vivo, consumir essas informações a partir de várias perspectivas. Então, eu crio uma visão multidimensional do dado. Lembram da Data Warehouse que a gente tem várias dimensões? Exatamente para isso, para criar uma visão multidimensional. Para quê? Para explorar, para rotacionar. Ou seja, eu quero rotacionar aquele cubo para ver a partir de uma outra perspectiva aquela mesma informação, certo? Então eu tenho lá data de criação do usuário e eu estou vendo essa data de criação a partir das métricas de, digamos, quantidade de usuários. Ah, mas eu quero ver essa mesma informação, só que a partir de uma métrica de quantidade de cliques, né? Ou não, quero ver uma quantidade de views, né? A gente consegue fazer esse tipo de coisa, o que gera vários modos de visualização. E por isso, o OLAP, na grande esmagadora maioria de arquiteturas, ele é construído em cima de um Data Warehouse, tá bom? Porque o Data Warehouse já mantém esse conceito de dimensão e métrica, certo? E existem tipos, né, de OLAPs, né, que ele é comumente chamado pela comunidade de cubo, né, que exemplifica essa questão rotacional, multidimensional que a gente tem. Tá? Então a gente tem o ROLAP, que é os dados que são armazenados em forma relacional, tá? Por isso que eu falei que um Data Warehouse pode ser um banco transacional. O MOLAP, que é uma visão multidimensional de armazenamento de dados. O OLAP, que é uma combinação entre um armazenamento relacional e multidimensional, tá? O DOLAP, que é um conjunto de dados multidimensionais que são criados no servidor, né, no Data Warehouse, mas são transferidos para o desktop. Tá? Isso geralmente é criado para segurança, essas coisas. Tá? Não precisa se preocupar muito com esses nomes, tá, pessoal? Só quis passar por eles para dar uma abrangência do que é o OLAP, mas no final das contas, OLAP são todas essas coisas aqui. Tá? Não precisa decorar esses nomes. ROLAP, MOLAP, OLAP, DOLAP, isso aqui é só para confundir mesmo. Tá? É só a gente entender esses conceitos aqui que estão entre parênteses. Que é um OLAP relacional, um OLAP multidimensional, híbrido e o OLAP no desktop. Tá? Que são várias formas da gente tratar esse OLAP aqui. Beleza? Então isso daqui é um cubo multidimensional. É um pouco complexo esse conceito, mas quando a gente fizer isso aqui na prática vai fazer mais sentido, tá bom? Eu só quero que vocês vejam visualmente como um cubo se divide, multidimensionalmente, tá bom? Então ele sempre vai ser um conjunto de dimensões por atributos, tá? Então esse atributo aqui, que seria essa métrica, tem suas várias dimensões e isso vai para todos os lados do cubo multidimensionalmente. Perfeito? Então, vamos falar o que seria, né? Uma vez que a gente entendeu o que é o OLAP, como que o OLAP se aplicaria dentro do conceito de Big Data, tá? Mais do mesmo, porém melhorado. OLAP em Big Data, isso aqui é um artigo que eu coloquei no meu site, engenheirosdedados.com.br, que é uma previsão do que vai ser Big Data OLAP. Né? Ainda não tem coisas muito bem informadas, já tem alguns serviços que a gente vai ver aqui, mas isso daqui é um pensamento, tá bom, pessoal? Então, mais do mesmo, mas melhorado. OLAP em Big Data deverá envolver a agregação inteligente de grandes volumes de dados, utilizar o processamento distribuído para obter resultados mais rápidos e disponibilizar ferramentas que possam fazer com que o visualizador de dados do BI possa consultar dados instantaneamente, diretamente desses cubos. Dessa maneira, os usuários acostumados em utilizar uma ferramenta de visualização de dados de BI não precisará sair da sua zona de conforto para consultar as largas quantidades de dados e informações que a Big Data tem para oferecer. Perfeito? E a gente já tem um exemplo desse cara, né, de Big Data OLAP, com a Caivos, que é uma engine, né, que se propõe a construir cubos, aquelas visões, né, de cubos que a gente fez lá, criação de design de cubos, tá? Então ele tem uma forma amigável de construir aquele cubo, né? Se define quais são as dimensões, quais são as métricas, os indicadores, né? Os atributos, e ele constrói esse cubo para você.
passa por uma engine e essa engine permite com que Tableau, Excel, outras ferramentas de visualização consigam consumir isso numa velocidade boa, tá bom, pessoal? O V da velocidade de Big Data. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Ele foi um pouco longo, tá? Essa série aqui esse módulo passado sobre dados, ele foi um pouco longo, mas teve bastante informação boa aí para vocês solidificarem o conhecimento de vocês, tá? Nas próximas aulas a gente vai tratar sobre processamento de dados, vamos entrar um pouquinho mais a fundo o que são bytes, o que são dados, o que são bytes, o que é um ETL, um ELT, vamos entrar em Cloud Computing, tá? E aqui a gente vai tratar do ponto de vista mais de ciência da computação mesmo, tá bom? Virtualização e tudo mais, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva. Se você ainda não deu like nesse vídeo, por favor dê o like. Seu like é extremamente importante aqui para o YouTube começar a divulgar os nossos vídeos para outras pessoas que tenham o mesmo interesse que você, tá bom? Obrigado por assistir esse vídeo, continuem apoiando a criação desse tipo de conteúdo e até logo, até a próxima aula.